Gente, bom dia, bem-vindos. Essa acho que é a nossa terceira aula agora, né? Hoje a gente vai falar sobre o laboratório. Vocês estão vendo? Sim, tá ótimo. Ah, tá. Eu não tô, não sei por quê, peraí. Ok, alright. Alright. Então hoje a gente vai. Eu dividi um pouco, tá? Porque falar de todos os laboratórios de todas as doenças ia ser um pouquinho demais. Então a gente vai dividir e eu vou começar a falar sobre os laboratórios que, na verdade, a gente usa para falar sobre o lúpus, tá? Então, primeiro, por que a gente faz tanto exame de sangue, né? Que o paciente sempre reclama, mas você está tirando 3, 4, 5, 6 tubos, dependendo do que a gente está tentando diagnosticar. Então, a primeira coisa é realmente o diagnóstico, né? Infelizmente, onde eu trabalho, o pessoal, os internistas, gostam de fazer o exame de ANA em todo mundo, por alguma razão, eu não sei por quê. Então, a gente tem muito falso positivo de ano que vem, né? Então, aí a hora que ele abre a caixinha de Pandora, a gente tem que fazer todos os laboratórios. Então, a gente tem que diagnosticar, a gente tem que confirmar a nossa impressão clínica baseado na história do paciente, nos sintomas do paciente, e aí a gente faz todos os laboratórios. Então, a primeira função de laboratório é diagnosticar. A segunda, depois que você tem o seu diagnóstico, é prognosticar como é que vai evolver essa doença, né? Seja ela artrite reumatoide, lúpus, miosite, vasculite. Então, como que ela vai desenvolver? E normalmente os laboratórios te dão mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, de quanto anticorpo ou autoanticorpo existe no momento, né? Quanto é que a célula B está fazendo muita coisa, se está muito ativa, se não está muito ativa. Então, isso mais ou menos serve para a gente meio que ter uma ideia se a gente vai começar um tratamento agressivo ou se a gente vai começar um tratamento mais tranquilo, tá? Também baseado nos sintomas do paciente. A gente também usa isso para monitorar a doença, né? Se eu dou uma medicação para o paciente, eu tenho que saber, a medicação está trabalhando, o paciente está tomando a medicação, né? Então a gente usa isso realmente, a gente fica repetindo, né? Sempre em laboratório, para realmente monitorar, para saber a resposta do tratamento e também para saber se existe uma toxicidade do medicamento. Principalmente em casos, tipo assim, de metotrexate, né, de medicações que podem afetar o rim, ou o fígado, ou outros órgãos. Então, a gente está sempre monitorando, né? E guiar as opções de tratamento. Vai que o paciente está bem, tá no hidroxicloroquina, tá, mas aí alguma coisa muda, então aí você tem que mudar seu tratamento, né? Então é uma coisa muito ativa, né? Ah, Vocês sabem por trabalhar numa reumatologia que o paciente começa numa medicação, mas ele nunca termina só nessa medicação, né? Existe uma evolução da doença, ou para mais ou para menos, e a gente sempre tem que se adaptar. Então, a gente usa realmente o laboratório para guiar essas opções de tratamento. São vários laboratórios que a gente usa em lúpus. É um dos mais extensivos, apesar que a miosite também tem muito laboratório. A gente vai falar quando a gente fala da aula de miosite, de vasculite, mas um dos maiores realmente é o lúpus, né? Então a gente tem o ANA, né? Tem o anti-double-stranded DNA, tem os complementos, tem o anti-Ro, La-Smith, RNP. E aí, tirando esses, a gente tem outros laboratórios que também a gente usa para saber o que outros órgãos estão sendo afetados pela doença. Então, a gente usa os níveis de inflamação, né? Taxa de sedimentação, proteína C reativa, o hemograma completo, tem anemia, tem trombocitopenia, a gente vai falar mais sobre isso, o perfil de metabólico completo, e sempre, em todos os pacientes de lúpus, eles nunca saem do consultório sem me dar a urina deles. A urina para a gente é ouro, né? Em reumatologia, principalmente em lúpus, porque a gente está sempre procurando se o paciente vai desenvolver uma nefrite lúpica, né? Então a gente está sempre pedindo para o paciente toda vez doar a urina para a gente. Vou começar com os mais fáceis, tá?
o hemograma completo, né? Então, é a contagem de glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, e isso te dá mais ou menos uma visão geral de como é que tá o que órgãos estão afetando, tá? Então a gente olha todas essas células e a gente vê, tem anemia, tem trombocitopenia, tem leucopenia, tem neutropenia, que é muito comum em lúpus, né? Neutropenia, anemia. E a anemia de lúpus é uma anemia de doença crônica que a gente chama, né? Então não é ferro, não é falta de ferro, não é falta de B12. Então, quando a gente olha no hemograma, né, a gente vai ver que o MCV, ele não tá, ele tá tranquilo, ele tá normal, né? Porque isso o MCV a gente usa para saber se é falta de ferro ou é falta de B12, tá? Então, a anemia em lúpus, em artrite reumatoide, em todas as nossas doenças, é considerada uma anemia de doença crônica. A hora que a gente controla a doença, a anemia resolve, tá? Então, a gente sempre fica de olho nesse hemograma para saber, por exemplo, se a pessoa está desenvolvendo trombocitopenia ou por causa do lúpus ou por causa da medicação. Principalmente medicações como o micofenolate, que podem afetar o hemograma, que podem baixar as células brancas, né? Neutropenia, a gente está sempre de olho nisso. Então, o hemograma completo é muito importante para a gente. Aqui, mais ou menos, são um tipo de o que a gente vê no hemograma, né? A gente sempre aqui pede o hemograma com diferencial, porque daí eles vão te dar todas as células brancas e os valores dela, né? Então, se você tem uma leucopenia, no diferencial ele vai te falar se é uma linfocitopenia ou se é uma neutropenia, tá? Isso é importante para a gente saber se é um efeito colateral ou se é o lúpus, o que está acontecendo. E aí a gente também olha nas plaquetas, sempre, né, no lúpus, porque trombocitopenia é muito importante, é muito comum nos pacientes de lúpus, então a gente fica assim, e não, a gente monitora sempre, né, a gente sempre entra em pânico. Às vezes, dependendo do número dessa trombocitopenia. Eu lembro que eu vi um paciente uma vez no hospital, e ela tinha lúpus por muitos anos, mas ela tinha, tipo assim, parado de fazer tratamento, ela não tinha visto reumatologia. Ela veio, ela falou: "Olha, eu tô muito bem, mas eu tô com sangramento na gengiva, né?" E aí, a hora que voltou o laboratório, a plaqueta dela era 3. Claro que a gente mandou ela diretamente para o hospital para receber uma transfusão de plaqueta, né? Então, o paciente de lúpus, ele é interessante, porque o corpo dele é tão resistente que às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Ela falou: "Olha, só tô com um pouquinho de sangramento na gengiva, né? Mas a plaqueta dela estava super baixa, tá? Então a gente sempre tem que olhar no paciente, mas a gente também tem que considerar o laboratório. Então, no caso dela, apesar dela estar se sentindo bem e dela só estar falando que ela estava com. Os laboratórios delas eram horríveis, tá? Então, é uma, como se fala, é uma diferença muito grande às vezes. O paciente fala: "Não, não, não estou bem." Aí você olha no laboratório, nem tão bem. E às vezes o paciente está muito, muito, muito e mal, mas o laboratório está bom. Fala, Andréia. Mônica, aqui, ó, eu não sei, na nossa realidade, a gente pega muito paciente, às vezes com resultados críticos, como você falou, 3.000 de plaqueta, 2.000, 6. Eu já peguei uma que estava com 0 de plaqueta. Não Nossa, era 0, porque a gente sabe que o aparelho que não capta, né? Na lâmina conseguiu perceber que tinha alguma coisa, mas era muito, muito pouco. Nem estava captando o aparelho. E o que a gente observa é que, às vezes, uma característica do lúpus não sangra tanto quanto um outro paciente. sim, Então, ele às vezes está ali com 2, 6. Às vezes tem, ai, em alguns momentos chega a ter um sangramento, uma exteriorização, mas nem sempre. Porque a gente fica assim, muito preocupado, né? E a gente vê que é, às vezes tem um resultado crítico, não tem uma exteriorização, e quando começa a tratar o lúpus, melhora, né? Então, exatamente. a gente tem observado muito na prática na enfermaria. 6.000 e sem exteriorização. E a gente fica assim: poxa, mas um outro paciente com 6.000, com 3.000, podia ter um sangramento, né? E Exatamente. não. Mas a gente, claro, né, faz repouso, todos os cuidados.
E, e isso é muito, muito comum, a gente ficar, se surpreende com os resultados que a gente encontra. Então, é isso que é. Tem uma desconexão, né, entre o paciente e os laboratórios, né? Você não espera, você vê o paciente super bem, aí você olha no laboratório e você entra em Muito. pânico, né? Mas isso é É, muito comum, como você falou, é, você vê muitos casos críticos e a pessoa nem tá sangrando. Às vezes eu vejo é, paciente com uma anemia severa de tipo assim, 7,5. Ela fala, não, mas eu tô me sentindo bem, né? Porque o corpo já tá é, acostumado, né? Mais ou menos com aquilo. Então, para ela, isso é normal, isso não é uma coisa que para mim, para você, a gente já tá de cama, a gente não tem energia, né? Quando as é, hemoglobinas estão tão exatamente. baixas. Mas o É, paciente de lúpus, por algum motivo, eles já são mais resistentes. Então, a gente sempre tem que fazer o exame de laboratório. Importantíssimo. é. Importantíssimo. Eu até brinco assim, olha, quem vê cara não vê sangue, não vê coração, porque às vezes a gente, como você falou, tem uma desconexão. Esse paciente está, você olha para ela, tá tudo bem. Uhum. Ela tá andando, tá falando, comendo sozinha, vai no banheiro, mas quando você olha o exame de sangue, ela tem 2 mil de plaqueta. É, Ela tem uma exatamente. coisa assim, gente, como que ela tá bem? Mas assim, a qualquer hora, né, é bem complicado mesmo, se você não intervir. E às vezes a gente fica até assim, preocupada, e a paciente nem está entendendo por que que a equipe está tão preocupada. É, exato, porque ela fala assim, não, mas eu tô bem, né? Como essa paciente que a gente mandou pro hospital, ela falou, mas pra que eu vou no hospital? Eu falei, não, porque você precisa de plaqueta, né? Ah, Ah, então o paciente fala, não, mas eu tô bem, pra quê? Né? Mas é isso mesmo, mas existe essa desconexão, existe essa diferença entre, né, o paciente, e os exames de laboratório. Bom, e os eletrólitos? A gente está sempre também de olho em eletrólito em paciente, né? O painel metabólico completo para a gente é importantíssimo, né? Não só porque a gente está de olho no potássio, se ele tem doença renal, na glicose, se ele tem, tipo assim, diabetes, né? A gente fica preocupado por causa do efeito colateral de algumas medicações, como o glucocorticoide. Então, a gente está sempre de olho nisso, mas principalmente por causa da função renal, né? A creatinina, a ureia, né? Eles te dão umas dicas se o rim. E quando a gente falar especificamente na aula de lúpus nefrite, a gente vai falar sobre o que acontece realmente com a creatinina, porque ela muda, né? Ela sobe ou ela não sobe, dependendo do tipo de nefrite. Então, ela te dá dicas, né? E, obviamente, a gente também olha na função hepática por causa de efeito colateral de medicação, né? Então, metotrexate, todas essas medicações que têm uma ação hepática, a gente está sempre monitorando o painel metabólico. Bom, agora a gente vai falar realmente dos autoanticorpos, né? Que são produzidos, né? Então, isso aqui é mais ou menos uma ilustração da célula B. Lembra que a célula B é a nossa célula que faz todos os nossos anticorpos. E principalmente em lúpus, toda vez que a gente fala, e a gente fala dos laboratórios, a gente está falando de autoanticorpos que são produzidos especificamente pela célula B, tá? Então, por isso que muitas medicações, o target é a célula B, né? Então, você pode ver aqui a célula plasma, né? Que é a célula B maturada e se transformando em célula plasma que faz os autoanticorpos. E isso, num processo normal, é só quando você tem um vírus, uma bactéria e a célula B fica ativada. No caso de lúpus, ela está ativada erroneamente e ela está fazendo anticorpos para você, né? O que é o errado. Então, aqui são algumas das medicações que a gente tem, ah, que realmente dão usam como target a célula B, tá? Então, só para lembrar, célula B é super importante em lúpus. Vamos falar do ANA primeiro, né? Que o ANA é tipo assim, né? Principalmente aqui, que a gente tem muito, né, eu trabalho no ambulatório, então a gente tem muito referral de médicos que fazem o ANA por nenhum sério motivo, né? Mas a especificidade dele é muito baixa, né? Ele é relacionado a 1 milhão de coisas.
Na época do Covid, quando eu trabalhei no hospital, que a gente foi tudo para o hospital, né? Que fechou o ambulatório, a gente foi trabalhar no hospital, e o grupo de reumatólogos resolveu fazer exames de lúpus nos pacientes de Covid, porque se vocês lembram, algumas das manifestações de Covid lembravam um pouco lúpus e o antifosfolipídio, né? O pessoal tinha uns rashes diferentes, eles tinham dor no corpo, eles tinham coágulos, então a gente começou a fazer. E você, às vezes, via nesses pacientes de Covid, apesar deles não terem nenhuma doença autoimune, o ANA era positivo, o alto double stranded era positivo. Então, o COVID realmente ele faz essa reação autoimune muito grande, tá? Então, o ANA não é realmente um laboratório que a gente usa para, tipo assim, diagnosticar nada, tá? Oi, Andréa. Então, o ANA, aqui a gente chama muito de FAM para as pessoas, né? Ah, tá. É o Que é o fã para vocês. autoanticorpo, né? Então, Isso. talvez para quem está ouvindo já não ouviu Ana, mas ouviu fã. Então, o pessoal tem um pouco esse pânico mesmo, Mônica. Isso é muito comum. Ah, pede para fazer uma consulta aqui na Reumato, que eu fiz o exame, meu fã deu alterado, É, né? Que é o Ana, né? e às Então, vezes é um desperdício, porque realmente pode ser aqui um monte de coisa, né? E é, pode não é ser perda de nada. tempo. E aí a pessoa entra em pânico, porque na verdade ela foi já no Google, ela já perguntou o que era o Ana e o Ana falou que ela tinha lúpus e que ela ia morrer, né? Então o pessoal já vem no pânico. Mas a É, na especificidade dele verdade, é esse baixíssima. autoanticorpo que se forma, né? E está identificando isso, um autoanticorpo. Sim, E aí vai ter que fazer a pesquisa para saber até que ponto é ou não uma doença, né? exato, exato. Né? E o Ana, o problema do Ana é tipo assim. Eu tô com 59 anos. Se eu for fazer o meu ANA hoje, ele vai dar positivo, porque a gente acumula, né? E velhinho também tem positivo de fã, tá? Então a gente tem muito, tipo assim, o pessoal mandando senhores, senhoras de 80, 90 anos, sei lá, 70 com um fã positivo. É normal, porque a gente sempre produz autoanticorpos, mas a sua célula T reguladora tá mantendo isso, então não tem nada a ver. Mas quando você vai ficando velho, você acumula certos anticorpos, tá? Então, a gente realmente, a Ana, pra gente, em reumatologia, aqui, a gente detesta a Ana, tá? Ah, ele não tem correlação com a atividade da doença. Você pode ter um lúpus super agressivo e o ANA tá 300, ou você pode ter nem lúpus e o ANA tá 2000. Eu tenho um paciente que tem um positivo do FAM por, sei lá, 7 anos. Ela tá sempre positiva, mas ela não tem nenhum sintoma. O ANA dela sempre é 2.560, sempre assim, tá? E ele é presente em 30 pessoas de pessoas saudáveis. Então, se eu pegar vocês e fazer o seu exame de fã, 30% da gente vai ter um fã positivo, tá? Por nenhum, só porque você forma anticorpos, tá? Doença da tiroide, dá ANA positivo. HIV, a síndrome de, acho que vocês chamam de vírus da imunodeficiência, dá o positivo de ANA, né? Então tem várias coisas. Uma doença viral dá um positivo. Então, Covid dá fã positivo. Então, tem muita coisa que vira o ANA positivo, o fã, tá? Então, eles têm tipos diferentes. E vocês vão ver uma ilustração agora. O que significa? Significa que quando a pessoa que está fazendo esse exame de laboratório, né, é um exame de laboratório como se fala, tem várias fases, né? Então, primeiro eles identificam se tem ANA, tá? Então, aí, quando tem o ANA, eles têm que fazer a diluição para saber realmente quanto anticorpo existe, né? Então é por isso que você vê não sei no Brasil, mas aqui eles têm 40, 80, 160, 320, 640 e aí sobe. Isso, na verdade, eles estão te falando da diluição, né? Então eles eles olham primeiro e aí eles vão ver o tipo de ANA primeiro, tá? Eles olham no microscópio e o que eles veem é isso. Eles põem o corante e eles vão ver diferentes tipos de ANA. Então é homogêneo, é o centromere, é periferal, é nucleolar.
é o speckled or mixed, tá? Aí o que eles fazem? Eles pegam esse pouquinho de sangue e eles vão diluindo, né? E com cada diluição eles olham de novo para ver se ainda existe autoanticorpos, né? Claro que quanto mais alto o número, mais chances você tem de ter uma doença autoimune, mas não é nem sempre correlacionado. Eu tenho paciente que tem ANA de 320, mas tem um lúpus super agressivo, tá? Uma vez que a gente identifica a pessoa com lúpus, a gente nunca mais repete o ANA. A gente não tem necessidade. A pessoa tem lúpus, acabou. Você nunca mais precisa se repetir o ANA, porque ele não tem nada a ver com a atividade da doença. Então, realmente, ele só é usado como um pré-diagnóstico, e aí você depois usa os outros anticorpos, os outros laboratórios. O que significa esse anticorpo antinuclear? A célula B está fazendo anticorpos contra o núcleo das suas células, tá? É isso mesmo, exatamente o que o nome fala, é exatamente o que está acontecendo. Então, é um anticorpo geral que faz anticorpos contra o núcleo da célula. E aí, a gente tem o segundo, né? Um dos mais importantes laboratórios em lúpus, que é o anti-double-stranded DNA, o DNA de. Como se fala aí no Brasil, Andréa? É assim mesmo, anti-DNA. O É pessoal fala. DNA. Então, ele é específico para o lúpus, tá? Mas existem falsos positivos, a gente fala sobre isso no momento. Então, se o ANA é positivo, se o DNA, anti-DNA é positivo, tem chances, aí você tem os sintomas, né? Então, é mais provável que você tenha lúpus, né? O alvo dele, né? Como o ANA era o núcleo, o alvo do DNA é o DNA, tá? Então, ele vai entrar dentro do núcleo e ele vai tentar destruir o material genético, tá? Então, ele é bem específico para os nossos materiais, para o DNA mesmo, tá? Não é RNA, a gente tem anticorpo anti-RNA, mas esse é muito específico contra o DNA, tá? Então, ele realmente faz uma bagunça muito grande na célula, porque ele está destruindo o DNA da célula, né? Esse anti-DNA, ele se relaciona muito com a atividade da doença. Se ele está alto, você tem mais chances de ter uma doença mais agressiva. Se ele está baixo, a tua doença está mais controlada, tá? Isso é 90% dos casos. Claro, como isso é lúpus, existem casos que não. Existem casos que o DNA está baixo, mas você tem uma superatividade, tá? Níveis negativos não excluem diagnóstico, porque existem outros laboratórios, né, que podem concluir. A gente vai falar sobre o Smith no momento. E os níveis positivos não garantem o diagnóstico. Por quê? Porque existem casos de falso anti-DNA, como HIV, ele vai te dar, COVID vai te dar, uma outra infecção viral, ele vai te dar um anti-DNA temporário, e às vezes medicação, né? Então a gente sabe o caso de medicação, lúpus induzido por medicação, existem várias medicações que podem induzir lúpus, então a gente tem que ficar de olho nisso. Toda vez que aparece, a gente tem que ficar, sempre pega a lista de medicação do paciente, porque às vezes isso é uma reação à medicação, né? Então, por isso que eu falo. Interessante, quando a gente vê assim a relação de laboratórios, a gente sabe que esses anticorpos, como a gente falou nas primeiras aulas de imunologia, eles começam a ser formados às vezes 10 anos antes dos primeiros sintomas da doença, tá? Então, é importante a gente sempre monitorar esse double-stranded. Em casos, principalmente de medicação, de lúpus induzido por medicação, ele pode, se a pessoa tiver uma propensão genética, ele vai desenvolver o lúpus sistêmico, tá? E nessa relação de medicação, às vezes, só você parando a medicação, os sintomas param, os laboratórios voltam ao normal, né? Então, existem vários, eu esqueci de pôr a lista de medicação, mas várias medicações para epilepsia podem causar, tem medicação de pressão, tem várias medicações que podem alterar realmente o double-stranded DNA.
Aí a gente vai para o próximo, que é o complemento, né? E a gente falou sobre complemento na aula de imunologia. Eles são os mísseis do sistema imunológico. Eles são usados quando existe uma infecção bacteriana. Eles fazem esse complexo de ataque de membrana. Então, eles fazem um furo na membrana da bactéria para poder matar a bactéria. No nosso caso, ele vai atacar as células renais, ele vai atacar as células da pele, eles vão atacar diferentes células e destruir essas células, tá? Então, quando a gente vê que o complemento está baixo, isso significa que a doença está super ativa, né? Então, quanto mais baixo o complemento, é porque o seu corpo está usando erroneamente esses complementos e eles estão atacando as células. Quando você dá uma medicação, seja qual for, belimumab, rituximab, e você vê que o complemento começa a subir, isso é um sinal positivo que a medicação está trabalhando, tá? E você está usando menos complemento, então a doença está menos ativa. Ah, ele não é específico para o lúpus, porque existem outras doenças que às vezes podem, vasculite sendo uma delas, podem usar complementos, mas infecções bacterianas, com certeza, e deficiências genéticas de complemento também. Eu tive uma paciente, ela desenvolveu lúpus com 14 anos, mais ou menos, e quando ela foi passada para reumatologia adulta, né, a gente tem um grupo de transferência. Então, quando eu fui fazer os exames de laboratório dela, o C4 dela era 0, tá? Ela não tinha C4. Então, eu imaginei que isso fosse uma deficiência genética. Porque lembra, se você tem uma deficiência genética de complemento, você tem uma predisposição a desenvolver o lúpus. Então, eu achei que, porque ela não tinha C4, eu achei que isso realmente era uma deficiência genética. Quando eu dei o rituximab para ela, o C4 dela voltou completamente, tá? Então não era realmente, era o lúpus dela que estava consumindo esse C4, tá? Níveis normais, baixa atividade da doença, mas como é lúpus, tudo pode acontecer. Porque você, Andréa, principalmente pode ter visto casos em que o complemento é completamente normal, nunca afetou o paciente, nunca mexeu com os complementos, mas o lúpus ainda está ativo. Então depende, nem todos os pacientes de lúpus têm esse consumo de complemento, tá? Então, se você sempre tem que. Todos os laboratórios aqui é com grão de arroz que a gente fala aqui, tá? A gente interpreta, mas nunca é 100%, né? E a gente sabe que baixo nível de C3 é uma indicação que aquele paciente no futuro vai desenvolver a nefrite renal. Bom, aí mais anticorpos, né? A gente falou do ANA, a gente falou do anti-DNA, agora a gente vai fazer lá do anti-RO e o de anti-LA. Então, são mais anticorpos, né? E eles são realmente relacionados à síndrome de Sjögren's, lúpus, miopatia. Às vezes você pode ver esses também em pessoal de artrite reumatoide. A doença de Sjögren's é tipo prima de primeiro grau da artrite reumatoide, então você sempre vê essa correlação entre esses anticorpos e a artrite reumatoide. E também o lúpus cutâneo subagudo, tá? O ANA vai atrás do núcleo, o double-stranded DNA vai atrás do DNA, o RO e o LA, eles interferem no metabolismo celular. Então, eles vão atrás de proteínas citoplasmáticas, tá? Então, quando eles vão atrás dessas proteínas citoplasmáticas, eles interferem no metabolismo celular. Então, sua célula não está trabalhando como ela deveria, né? Então, ela começa a ficar doente, ela começa a morrer, porque o metabolismo dela não tá correto. Ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, principalmente em casos de célula renal, né? Então, o anti-RO tem como alvo a proteína RO, né? E a anti-LA tem como alvo a proteína LA. Então, elas duas estão no citoplasma, tá? Pessoas que têm positivo anti-RO, anti-LA têm uma fotossensitividade muito grande, né? Então, é aquela pessoa que vai no sol e realmente tem uma reação cutânea muito aguda, ela fica doente, dá febre, dá um ataque de lúpus muito grande. E ele também é responsável pelo lúpus neonatal, tá?
Vocês provavelmente já viram casos de lúpus neonatal, existem vários tipos, a gente vai discutir na aula de lúpus, mas é porque esses são os únicos anticorpos de lúpus que passam pela placenta, Bom dia, vou aproveitar a carona. né? Então, a gente vê isso sempre passando pela placenta, a gente fica de olho nesse paciente, porque Bom dia. o que o Rô e o Lá fazem? Eles fazem dano ao coração, né? Eles têm como target o cardiomiocítio. Então, esqueci. Como que fala, Andréa? O miócito do coração, né? Então, eles podem causar bloqueio cardíaco de vários níveis. E às vezes é tão alto, a gente vai falar mais na aula disso, que o bebê não é viável, tá? O feto não é viável, porque o coração não vai bater. Ele destrói realmente o nível como se fala, do batimento cardíaco. É ali que é onde realmente o target do anti-ROI lá, se ele passa pela placenta. Mais anticorpos, anti-Smith, anti-RNP, tá? Então, o anti-Smith, a gente só vê em pacientes com lúpus. Nem todos os pacientes com lúpus têm o anti-Smith, mas se o DNA é negativo e o Smith é positivo, você pode diagnosticar o lúpus, tá? Ele é específico para o lúpus, não existe mais, não tem como utilizar falso positivo, não tem isso. Se ele é positivo por causa do lúpus, tá? E o que ele faz? Ele é alvo as pequenas proteínas nucleares. Eu vou tirar um pouquinho, mas vamos trouxer a garrafa hoje, não. Então, eles realmente, essas proteínas são para fazer o RNA, então elas também interferem no metabolismo celular, tá? Se o DNA for negativo, mas o Smith é positivo, confirma o diagnóstico de lúpus. O anti-RNP, ele interrompe a produção de proteínas da célula. Então, a célula não pode mais fazer proteína. Uma célula que não pode realmente fazer proteínas não consegue funcionar, então ela morre, tá? Então é um anticorpo muito, 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 muito importante. Então, o que a gente vê em termos de doença, de manifestação, quando a pessoa tem o CRNP? Ele é muito relacionado à doença mista de tecido conjuntivo, hipertensão pulmonar, a pessoa vai ter Raynaud's, eles têm o que a gente chama as mãos inchadas, as mãos parecem que estão sempre inchadas. Dona Mônica. Então, são esses mais ou menos italiana, tá uma maravilha. que fazem isso aí. Meu Deus. Gente, alguém precisa pôr uma pessoa no mundo. Mônica, você consegue fechar o áudio da Patrícia? Peraí. É que acho que ela não está conseguindo ouvir a gente. Pronto. Isso. Valeu. Que eu não estou conseguindo te ouvir. Isso, agora. Bom, então esse é o RNP, tá? Então, tem caso de lúpus, tem caso de Raynaud's, tem caso de mixed connected, tem caso de escleroderma. Então, ele é uma proteína que ela é mista, tá? O diagnóstico do lúpus não é um diagnóstico assim, tem o double stranded, é positivo, tem o Smith. Você tem que olhar em todos esses anticorpos, tá? Para ver mais ou menos o que está acontecendo, quanto a célula B está produzindo de autoanticorpo. Quanto mais você vê autoanticorpos positivos, mais severo esse lúpus vai ser, né? Então, se você vê um paciente com um ANA positivo, com o DNA positivo, com baixo complemento, com um Smith positivo, com um Rho positivo, você sabe que aquilo lá vai ser difícil de tratar, tá? Então, você está sempre de olho no número de anticorpos que a célula B tá fazendo, tá? Aí você vê, pelo menos no meu caso, se eu vejo uma paciente, por exemplo, que tem muito alto anticorpo, eu vou preferir dar para ela uma medicação que vai parar aquela célula B. Então, é o belimumab, é o rituximab, para parar a produção de autoanticorpo, tá? Então, a gente usa essa medida de autoanticorpo para realmente fazer mais o target do tratamento, tá?
Outros que não são tão importantes, mas a gente usa, que é a taxa de hemossedimentação. Ele não é específico, ele tem muitas interferências, né? Então, se ele não é processado corretamente, ele dá errado. Se você é muito velho, ele vai estar elevado. Se você tem uma infecção, ele vai estar elevadíssimo. Mas ele mede medida indireta de inflamação, tá? Nem todo médico usa isso, às vezes eles usam, mas porque o lúpus é tão diferente de outras doenças autoimunes, às vezes eu tinha uma paciente que tinha um lúpus horrível, 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 tá? Infelizmente ela faleceu. Mas a taxa de hemossedimentação e a proteína C nunca estavam alteradas para ela, tá? Então é porque realmente ela não mexe tanto nessa parte de inflamação, ela mexe realmente com a célula T, a célula B, essa parte toda, né? Então, o que você está medindo? Você está medindo a distância, você vai, você tira o sangue, você põe, você passa na centrífuga, e aí você espera 1 hora e você mede a sedimentação de células embaixo. É isso que a gente faz, tá? E aí você vê se é alto, se é baixo, e você tem que realmente fazer isso numa sequência certa de tempo. Se você passar do tempo, ele vai sedimentar mais, né? O valor muda. Normalmente a gente usa como guia a metade da sua idade, né? Então, eu tô com quase 59, minha taxa de sedimentação de 30 mais ou menos seria a normal, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente usa como guia. A proteína C reativa a gente também às vezes usa, também não específico, né? Mas ele é mais específico que da hemossedimentação. Ele é elevado com obesidade, ele é elevado com diabetes e ele é elevado extremamente com infecção, tá? A medição normal aqui no nosso laboratório é menos de 1. Depende do laboratório, eles vão te dar diferentes, muitos coisas diferentes. O base vai ser diferente. Bom, lúpus é uma doença, mas são milhares de apresentações, né? Você já viu? Você nunca um paciente é como o outro. Eu sempre falo que o paciente de artrite reumatoide, ele é sempre o mesmo, né? Ele apresenta com uma artrite bilateral, simétrica. Quando a gente chegar na aula de artrite reumatoide, você vai ver. Mas depende o lúpus realmente depende, né? Nenhum paciente de lúpus é como o outro. Então depende da combinação de serologias, depende de que células que estão ativadas, né? E cada paciente, a gente fala que tem um sabor diferente de lúpus, tá? Nunca é o mesmo, né? Então por isso que uma combinação de medicação que trabalha para um paciente não trabalha para o outro. Por isso que é tão difícil tratar, né? Então, a gente baseia os nossos tratamentos no paciente, nos sintomas do paciente e no laboratório, tá? Então, a gente usa tudo isso como vamos ver que medicação talvez trabalharia melhor para esse paciente. Por que que a gente usa o double strand, o C3 e o C4? Bom, vamos ver. Você veio o paciente, você viu, ele fez o diagnóstico e você tem toda a lista de anticorpos. Quando ele volta, você não precisa repetir tudo, tá? Você só repete o DNA, o C3 e o C4. Isso mais ou menos te dá uma guia de como está aquele paciente de lúpus, né? Ele é usado para diagnóstico, claro, ele é usado como prognóstico. Se o DNA aumenta e o complemento abaixa, a doença está ativa, né? Se o DNA baixa e o complemento aumenta, a doença está controlada, né? É uma relação inversa entre esses dois, tá? Sempre relação inversa entre o DNA, o C3 e o C4. E como eu falei, a gente usa para tratamento, como guia de tratamento. Então, se os níveis estão muito altos, você sabe que aquele lúpus vai ser agressivo. Então, se você só pôr ele no hidroxicloroquina, não vai ser o suficiente, né? Então, a gente, às vezes, aqui, pelo menos, a gente opta para já começar o belimumab, né? Para poder já combater essa doença enquanto a gente pode, né? Que a gente sabe, quanto mais a gente espera, pior isso fica, né? E a gente usa realmente isso como marcadores de atividade da doença. Nunca repetimos o FAM, não é um laboratório que te dá nenhuma problema. Antigamente, antes de belimumab, né, antes de rituximab,
pessoas que tinham lúpus, o DNA, o anti-DNA era positivo para sempre, né? Às vezes eles estavam até em remissão, a doença estava controlada, o DNA continua sendo positivo. Hoje em dia, por causa desse target em célula B, então a gente tem mais, a gente vê menos, a gente vê menos isso. A gente vê, às vezes, paciente ficando com DNA negativo, principalmente paciente que usa o belimumab especificamente. Às vezes você vê uma normalização do DNA do paciente. Isso não significa que o paciente não tem mais lúpus, tá, gente? Isso só significa que a célula B não está fazendo tanto anticorpos. O sedimentação e a proteína C, a hemossedimentação, eles só detectam inflamação, mas como eu falei, eles fazem às vezes uma bagunça muito grande, porque às vezes está tudo bem, mas eles estão aumentados, tá? Mas às vezes a gente usa em alguns pacientes em que isso te dá um guia de como está aumentado ou abaixado. A urina, super importante para a gente, tá? O laboratório é importante, sangue é importante, a urina é, assim, super importante, né? Porque esse é o único jeito que você realmente vai saber se a paciente vai desenvolver uma nefrite, tá? Então, o teor de proteína, se está aumentando, se você vê que ela não tinha proteína, você vê que isso está aumentando, isso já te dá uma ideia de que isso vai desenvolver uma doença renal, né? Aqui, e tanto é que os novos guidelines, que é mais ou menos baseados nos antigos guidelines, toda vez que a urina, a média de proteína e creatinina na urina é 0,5 para cima, você tem que mandar para uma biópsia, tá? Você não espera chegar a 1. 0,5 é um ponto crítico. Você consegue interferir quando tem 0,5, você tem mais chances de dominar essa doença. Se você espera chegar a 3, 4, ou se não foi pego a tempo, eu tive um paciente que foi referido para um primary care, ele já estava com proteinúria na urina há mais de um ano e o internista só ficava dando diurético para ele, tá? Então, quando ele chegou para realmente ver o reumatólogo, ele já estava com quase 4 gramas de proteína na urina. É difícil, porque daí você já tem muito dano. Voltar completamente ao normal é bem difícil, né? Então, a gente quer realmente evitar que isso passe de 1, tá? Se existe presença de sangue, pode ser doença renal, pode ser cálculo, claro. Mas num paciente de lúpus, presença de sangue é um sinal muito mau, porque significa que aquele rim está bem doente, tá? Então, se sangue está passando pelo glomérulo, é um sinal que isso é uma doença muito, muito, muito agressiva, tá? Então, também a gente usa a concentração para ver se o paciente está desidratado ou não. Uso do hemograma, a gente monitora a doença, como eu falei, anemia, neutropenia, todas as penias da vida, né? Então, a gente, se a conta tiver normal, baixa atividade, se a conta tiver baixa, alta atividade, tá? É sempre a relação, infelizmente, é uma relação inversa, né? Mas a gente tem que olhar, como a gente discutiu, André, o quadro geral daquele paciente, né? A gente também usa isso como guia de tratamento. Existe efeito colateral? Minha medicação é a minha medicação ou é o lúpus que está baixando causando essa neutropenia? E às vezes é difícil você falar, às vezes você tem que puxar a medicação e ver o que acontece com aquela neutropenia, tá? E você também usa isso como para ver se o tratamento é eficaz, né? Se você deu, por exemplo, você começou com micofenolate, a pessoa tinha muita neutropenia, a neutropenia resolve? Tudo bem, você está indo no mesmo, o caminho está certo, né? Ele está resolvendo o seu problema. Então, isso a gente usa muito, a gente dá sempre uma geral assim no laboratório e a gente vê para que lado ele está indo. Está indo para o lado certo ou está indo para o lado errado, tá? Bom, agora a gente vai precisar da sua colaboração, porque a gente vai ver alguns casos e vocês aqui vão me falar o diagnóstico no fim. Então, o primeiro caso aqui, então vocês podem até pôr seus microfones aí. É um paciente, a Sônia B, ela tem 20 anos de idade,
Ela veio porque ela tinha esse rash, né? Já faziam 6 meses. Ela se sente muito, muito, muito cansada. Ela tem febre no fim do dia. E ela tem esse edema do tornozelo, do punho. Ela tem uma sensibilidade muito grande à luz solar e ao calor, tá? Então, primeiro, que laboratórios vocês iam mandar fazer nesse paciente? Ninguém? Vamos lá, gente. Eu queria que as outras pessoas falassem, mas acho que ela merece tudo, né? Um pouquinho. Eu quero ver o hemograma dela, quero ver como é que está a urina. Para mim também é importantíssimo, que ela já tem esse edema, então quero ver como é que está a urina, se tem proteína na urina, e pedir os anticorpos mais específicos, né? Então, anti-DNA, um complemento, anti-Schmidt. Eu não sei, aqui a gente geralmente, ontem internou uma paciente só compartilhando na enfermaria, lúpus recente, iniciando, primeira vez na enfermaria. Foram 8 tubinhos de sangue. Fez aquele painel fechado para pegar tudo e aí ver o que que apresenta. É exatamente isso, Andréa, tá certíssima, né? Então a gente faz tudo, todos os laboratórios, né? A gente também põe a tireoide lá só por causa que ela tá cansada. Então a gente sempre aqui a gente sempre põe o TH, o TSH, né? A gente faz a urina, a gente faz o metabolic panel, a gente faz anemia também, porque ela tá cansada. E a gente também manda por radiografia, né? Porque a gente não sabe se esse edema é edema ou se é sinovite. Então a gente faz tudo nesse paciente, principalmente porque ela tem esse Mela rash, né? Como que vocês chamam o Mela rash aí, Andréa? É Rush Malá, Então. Então, né? e esse aqui, se você olha, Isso é muito bem específico, típico. né? Então, nem todo mundo apresenta. Seria Não, ótimo que todo mundo apresentasse, né? ia ser Que mais fácil, né? já está com uma pista boa. É, Mas quem não. apresenta não pode deixar de, né, valorizar. Exato. Na verdade, só 30% de pacientes com lúpus vão ter um Mela rash, né? Então, como você falou, não é todos. Seria fácil se todos, mas como eu falei, todos os lúpus são diferentes, tá? Então, nesse caso, aqui estão os resultados dela. Então, ela tem o positivo do 4, homogêneo, ela tem o DNA positivo, o CRP dela está aumentado, a sedimentação, ela está com proteína na urina, ela tá com anemia e o complemento dela tá baixo. E aí, qual que é o diagnóstico, gente? É lúpus, né? Exato. É isso mesmo, Eu vou né? ficar falando só, gente, deixar vocês falarem. É, eu sei, o pessoal tá, acho que com vergonha, Chat, eles quem estão no trabalho, né? acompanha, colocar no chat. É isso, né? Então, muito bem, é lúpus, né? Então, primeiro tratamento nesse caso seria o quê? Completo silêncio. Andréa, você responde. Eu acho que ela precisa logo de um corticoide. Certo, corticoide, né? Você tem que realmente baixar essa inflamação. Então, o corticoide é a primeira linha, sempre a primeira linha, porque o corticoide, ele age no macrófago, ele para aquele receptor de inflamação, em horas a pessoa se sente bem. Então, o corticoide é super importante para a gente, né? Sempre a primeira linha é o corticoide, e aí você começa a Começa com o hidroxicloroquina. DMDR, né? Aí hidroxicloroquina, aí pode fazer outras medicações para depois passar para os outros, né? Exatamente. Nesse paciente aqui que está com proteína na urina, qual seria a recomendação aqui? Porque ela já tem uma nefrite, né? Já tem o sinal, né? Sim, Então, ela tem que mandar ela para biópsia renal. exato, né? Para eu Então, ver, para poder olhar direitinho, até para a gente ver se tem que fazer uma imunossupressão maior, né? Micofenolato, entrar com ou
se a gente conseguir um belimumab, alguma outra coisa, né? Exato, exato, né? Então, o belimumab é sempre uma opção. Vamos dizer que você põe ela no corticóide, a proteína resolve, né? Ela tinha muito anticorpo, né? Então, ela tinha muito alto, apesar que ela não... E ela tinha um complemento muito baixo. Então, ela tá super ativa, tá? Então, DNA alto, complemento baixo, superatividade, hemossedimentação super alta, anemia. Então, realmente, você tem que começar com glucocorticoide na alta dose, né? Que aqui pelo menos é 60 miligramas por dia, né? Baixar isso muito rápido, e aí começar o hidroxicloroquina, e aí a segunda que você precisar, seja ela se ela tivesse uma biópsia positiva ou não. Certo? Sim. Perguntas? Bom, outro cenário, tá? Te fazer Joana, uma oi. curiosidade. Aqui, a gente tem até um microscópio disponível no espaço da Reumato, e os próprios médicos já avaliam a urina para ser mais rápido, para ver a sedimentoscopia. Vocês também têm esse hábito? Que às vezes até mandar para o laboratório, então tem alguns médicos treinados, eles olham porque está internando uma urgência para agilizar, né? Então já vê se tem, como é que está a sedimentoscopia, né, da urina. Aqui não. Aqui a gente já manda. O laboratório aqui é rápido, principalmente para Ah, urina, são 24 horas, mesmo com o paciente no ambulatório. Ah, então a gente não, mas eu lembro que você falou disso num outro caso que vocês apresentaram também, que não era, a pessoa não podia ter a biópsia renal e eles olharam na sedimentoscopia aí. É muito legal vocês fazerem isso. Segundo caso, gente, a Joana, ela tem 34 anos, ela tá perdendo cabelo, ela tá super cansada e ela tá com dor no corpo. E aí, que laboratórios vocês mandariam? vai deixar vocês falarem, né? O povo tá tímido. Todo mundo com vergonha. Pode colocar aqui no chat. Vamos pedir o hemograma, né? Vamos pedir alguns anticorpos, né? Uhum, uhum, Específicos. Eu acho que certo. dá para poder, pelo menos, eu poder visualizar Sim. melhor, né? É, esse realmente é um caso que eu vi recentemente, tá? Ela veio exatamente assim, super cansada. Tá, não é que ela tinha dor, mas ela não tinha tanto inchaço, mas ela tava com a mão inchada, né? E ela tava com essa alopecia, ela tava falando, meu cabelo tá caindo. Então você faz tudo, Ana, né? O THC, você faz tudo, pede os outros laboratórios. Ela não tinha assim muito sintoma, tipo assim, de rash, né? De nada assim. Então, na verdade, quando a gente pegou do resultado, foi a tiroide, né? Então, a tiroide, às vezes, ela te engana um pouquinho. A tiroide dela estava, assim, completamente descontrolada. Então, às vezes, você vê os mesmos sintomas de lúpus, como dor nas conjunturas, você vê a cansaço, você vê a perda de pelo, de cabelo, desculpa. E a tiroide também pode causar tudo isso, tá? Diferencial, Mas, né? Um uhum, diagnóstico diferencial. exato. Já não tinha edema, né? Já não tinha. Não, ela não tinha, né? Não tinha febre, não tinha várias, né? Não tinha perdido peso, nada como isso. A tiroide normalmente você ganha, né? Você vai no outro oposto, né? Você começa a ganhar peso quando a tua tiroide não tá funcionando. Mas no começo ela pode te dar esses sintomas. Então é sempre bom fazer todos os diagnósticos e sempre pôr a tiroide, tá? Bom, agora outro é a Mônica, 44 anos de idade, cansaço, dor e inchaço nas articulações. Ela tem o rash, ela também está perdendo muito cabelo, né? Então, Como tem o resto, a gente já suspeita mais do lúpus, né? Então, sim, acho que sempre. vamos ver o hemograma, vamos ver os laboratórios específicos, né? Anti-DNA, complemento dela, como é que tá.
Exatamente, né? Então você faz tudo, né? Todos eles, radiografia, todos eles, a urina. E para quem, isso aqui, ó, é o típico discoide, né? É o lúpus discoide, né? Então você sempre vê isso. Ah, isso, na verdade, nessa foto já é um discoide que já tá bem, tava lá há muito tempo. Normalmente a gente vai ver isso na aula. Ele tem essa borda alta, né? E aí uma cor mais escura do centro, tá? Então, isso é muito típico de pessoas com lúpus discoide. Isso vira uma cicatriz, isso nunca vai embora. Não depende, apesar que a anifrolumab, a Ani, ela tem esse poder realmente de curar essas cicatrizes um pouquinho, tá? Mas esse rash típico de discoide, né? Então, os raios-x não mostraram nenhuma erosão, então a gente sabe que não é artrite reumatoide. E aí você tem todos esses diagnósticos, você tem esse positivo, esse tem o ANA, você tá com anemia, né? Mas o C4 e o C3 dela são normais, tá? E o anti-DNA, um pouquinho Anti-DNA só. positivo, mas não tão alto quanto a outra, né? A outra, tipo assim, a gente É. 4, depende do laboratório, ele vai te dar mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Dependendo do laboratório, ele vai te dar um número, um nível, tá? Então, é realmente um pouquinho melhor do que a outra, né? Então, né, o tratamento também para lúpus discoide é diferente, tá? Também porque o lúpus cutâneo tem uma repercussão menor sistêmica, né? Sim, mas existe uma relação entre os dois. O cutâneo pode virar sistêmico e o sistêmico Sim. pode ter o cutâneo, né? Ah, então, depois de 6 meses, ela volta, né? E ela tá pior, tá? Ah, VHS aumentou. não é no pulso, não, é perda Não de sei. movimento no pé, tá, gente? Isso aqui foi minha tradução que saiu errado. Ah, não é o protegido, não, é a urina. Não sei. Esse tradutor não funciona tão bem. Mas Ah, a hemoglobina dela, você pode ver, ficou muito pior. Agora, os complementos dela baixaram, né? O double stranded tá maior. Isso é a urina, ela já estava com proteína na urina. Então, para você ver como pode virar, tá? Você pode protegido é começar a com proteína na urina, Mônica? esse aqui, seu protegido, eu não sei por quê. É a proteína. Eu acho que é É a proteína. proteína na urina, vai ser. Saiu errado minha tradução aqui. Ah, e então você pode ver que isso pode virar. Pode começar com um lúpus super fácil, se transformar num lúpus super agressivo, e eu vi casos de um lúpus super agressivo e depois com o tratamento ele fica tranquilo, tá? Então, lúpus sempre tem essa tipo roller coaster, né? Montanha-russa. Tá bom, tá bom, tá bom, não tá bom. Aí tá bom, tá bom, tá bom, não tá bom, né? Então é uma sempre nessa, Imprevisível. nunca é na mesma linha. Fala, André. Sobe. Não, então, imprevisível, sobe e desce, né? Exatamente. Então, como eu falei, o discoide pode progredir para o lúpus sistêmico e vice-versa, né? Uma progressão muito rápida, 6 meses, ela progrediu muito rápido, ela vai precisar de um tratamento mais agressivo, né? Again, o corticóide é a primeira linha, e aí a gente fala de diferentes tratamentos para discoide, que não existe muito, não existia muito, deixa eu mudar isso, não existia muito, mas agora com a anifrolumab mudou muito. Então, a gente realmente tem um tratamento de discoide que realmente funciona. Ah, acho que esse é o último caso, gente. Caso cenário John Dee, ele tem 32 anos, sexo masculinos. Ele apresentou no pronto-socorro com dor de cabeça muito intensa, edema das pernas, super pressão super alta, estava com falta de ar e falou que ele já estava com dor e inchaço nas circulações há 2 meses, mas esses sintomas realmente começaram nos últimos 3 dias. E aí, Andréa? Ou Aí alguém? eu, hemograma, mas eu quero ver logo a urina, porque já estou preocupada com a urina, né? E a Exato. gente pediu os outros Uhum.
exames, pede também o TSH para a gente fazer um diferencial, mas os anticorpos específicos, né? Ver o complemento, ver o DNA. Mas eu estou preocupada com a urina. Exato. Então, é raro o homem ter lúpus, né? De cada 10 pacientes, um é homem, a maioria é mulher. Mas homem, quando tem lúpus, é severo. Ele não brinca, o lúpus de homem não brinca, ele nunca começa assim, mais ou menos. Ele já começa lá, nível 10, tá? Ah, ele sempre apresenta com um lúpus muito agressivo. Ninguém sabe por quê, né? Mas a apresentação de homem, de pessoas de sexo masculino, são muito agressivos, tá? Sempre, 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 sempre. Eles já começam com nefrite, ou com encefalite, ou com alguma miocardite. Eles sempre têm uma apresentação muito severa, tá? E progride muito rápido. Então você faz, como eu falei, né? Eles não sabiam. Esse é realmente um caso de um paciente que foi no pronto-socorro 3 vezes, tá? Com esses mesmos sintomas. Então, 3 vezes ele foi no pronto-socorro. Eles fizeram sempre o mesmo e mandavam ele embora para casa. Davam um remédio para pressão e mandavam ele embora para casa, tá? Então, está tratando como uma hipertensão, exato. Eles sem acharam que era só definir a causa, hipertensão. né? Uhum. Então eles ficavam mandando ele embora para casa, e aí ele realmente, o irmão dele, que era médico, falou: não, peraí, tá errado isso, é a terceira vez, e o sistema só, e ele estava só piorando, então eles mandaram para o reumatologista, tá? Então, realmente, ele estava com muita proteína na urina, como você falou, os níveis de inflamação super alto, né? A gente mandou fazer todos os exames de lupo, a ecocardiografia mostrou uma pericardite muito forte e ele já foi para a biópsia renal imediatamente, tá? Ah, então, como eu falei, Paciente até que tem indicação de internação, né? exatamente, exatamente. E eu lembro dele porque ele era meu paciente e um cara de 32 anos, ele falou: olha, eu tive que parar de trabalhar porque eu não lembro nada, né? Então ele já estava com a perda de memória típico de lúpus. O irmão dele foi com ele, falou assim: ele saiu para comprar pão na esquina, ele se perdeu, tá? Ele demorou 2 horas para voltar para casa. Então você vê que homem realmente eles não brincam, eles já começam lá em cima, tá? Então o tratamento é sempre mais agressivo. Ah, isso aqui a gente já, sei lá se tem mais tempo, mas 32 anos, masculino, tinha uma rigidez matinal de 30 minutos, dor no joelho esquerdo e dor no cotovelo com inchaço leve, mais ou menos 2 semanas. O que vocês acham? Então, a gente realmente fez alguns laboratórios, o ano é positivo, mas aqui é que vocês não têm Lyme disease aí, né? Aqui tem, né? Principalmente no verão, né? Então, o pessoal vai para a praia, vai fazer, sei lá, caminhada lá na floresta, e eles voltam tudo assim, tá? Com dor no corpo, febre. E, então, a gente no verão, principalmente no verão, a gente sempre tem que pôr o Lyme aqui, porque é a doença do carrapato do veado, né? Então, isso é mais típico no verão, tá? Nesse caso, ele não estava assim super doente, ele tinha uma rigidez matinal de mais de 30 minutos, o que é uma suspeita de inflamação, né? Mas não era nada tipo assim, né? Nada severo comparado com o outro, tá? Então aí as nossas suspeitas são menores, mas realmente no caso dele foi o Lyme positive, tá? Ah, Monitorar. A coisa mais importante que a gente sempre faz com todos os pacientes do lúpus é monitorar, né? O que, quando e quanto, né? Então, glucocorticoide, a gente tem que ficar de olho na hipertensão, na diabetes, na densidade óssea, porque são uns efeitos colaterais muito fortes, principalmente em pacientes de lúpus que ficam no glucocorticoides por muito tempo, né? Então, a gente não pode ignorar outras partes, porque as nossas medicações causam efeitos colaterais e às vezes causam outras doenças, né? Na hidroxicloroquina é importante sempre mandar ver a oftalmologista, a base, depois todo ano para seguir, porque a hidroxicloroquina pode se depositar na retina. É raro, mas eu já vi pacientes que estavam na hidroxicloroquina
por 20 anos e eles desenvolveram essa retinopatia, tá? E também ela muda a cor da pele, tá, gente? A hidroxicloroquina, ela causa uma sensitividade ao sol muito grande. O paciente não pode sair no sol e sem protetor solar, ela vai ficar manchada. E não só isso, a hidroxicloroquina se deposita na pele e ela te dá essa... Parece que você está com um hematoma, tá? Mas, na verdade, é a deposição da hidroxicloroquina. E sempre com o DMARDs ou com os biológicos, sempre hemograma, né? Alterações do fígado, principalmente com metotrexate, com outras medicações como o patacitinib, o JAK inhibitors, pode aumentar os níveis hepáticos, né? E hemogramas, metotrexate pode causar uma citopenia muito grande, então a gente sempre está monitorando isso. Né? Então, a gente está sempre procurando eficácia do tratamento, atividade da doença. A medicação está funcionando, mas está causando problema, né? Então, a gente sempre olha nesses laboratórios para ver se existe uma normalização. Normalização é bom sinal, está tudo funcionando, perfeito. Não está funcionando, tudo vai estar, os níveis de hemodiação vai estar elevados, hemograma vai estar normal, então você sempre está aqui olhando tudo, tá? Efeito colateral de medicação, a gente está sempre no alerta. E a gente nunca pode esquecer reativação de tuberculose, hepatite B e C, que a gente às vezes vê aqui, e também a osteoporose. E agora, acho que acabamos, né? Então, realmente, o objetivo é fazer o diagnóstico certo, escolher o tratamento, se puder, feito sob medida, se puder, se lúpus nunca é certo. Fique de olho na atividade da doença, no efeito terapêutico, no efeito colateral e, ao máximo que a gente puder, sempre manter aquele paciente saudável. E aí, acabamos. Muito bom, Mônica. Excelente. Assim, está muito clara essa aula. Sim, você